Bom dia a todos, o meu nome é Yasmin, sou aluno no curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet e hoje vou falar um pouquinho sobre o trabalho, que fala sobre o estudo comparativo de estratégias para o problema da mochila. Para iniciar o trabalho, tem-se a apresentação do que é o problema da mochila, que em inglês ele se chama Knapsack Problem, por isso que tem ali o KP, na frente do problema da mochila. É, é basicamente uma forma, de resolver problemas, sejam ele matemático ou do cotidiano, né? Muitas das vezes, você resolver um problema, você precisa identificar e organizar elementos, né, para você identificar tanto qual que é o fator causador do problema, o que pode ser feito, as causas, motivos, razões, circunstâncias, né? E trazer a importância também do algoritmo de otimização, né? O que a gente pode fazer para traçar estratégias de resoluções disponíveis, né, através dos algoritmos. No caso, vai falar do algoritmo guloso e da programação dinâmica, né? Que são algumas estratégias que podem ser utilizadas ali no campo da computação, né, da tecnologia. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente entender, né, e trazer aqui como objetivo comparar o algoritmo guloso e a programação dinâmica, né? A abordagem gulosa, ela é baseada em decisões locais que aparentam ser melhores no momento, podendo ser normalmente simples e rápidas. E já a programação dinâmica, ela traz assim uma solução ótima, né? A gente vê muito falar sobre solução ótima na pesquisa operacional, né? Que você vai fazer ali algumas problemas, né? Você vai resolver algumas atividades que ela trazem essa questão de solução ótima, de menor caminho e tudo mais. Então, é para entender é, e dividir os problemas em subproblemas menores, armazenando resultados intermediários para evitar redundância, né? Porque redundância é uma coisa complicada. Então, para esse trabalho, vai apresentar um pouco sobre a base teórica, né, no qual se fundamenta esse estudo. Vai ser citado assim, brevemente os autores, né, que é o Steph, e entender, né, saber um pouquinho sobre o problema da mochila, né, que ele é uma ele pode ser muito mais aprofundado, né, do que ele foi nesse trabalho também. É, e falar sobre o problema da mochila. E para trazer com embasamento científico, né, desse trabalho, né, trouxe um pouco ali do algoritmo guloso, decisões rápidas, mas nem sempre são ótimas. Programação dinâmica também, né, que é as duas vertentes ali do trabalho, os embasamentos, focando muito em U 2023 e STEF 2022. A metodologia do trabalho, né? Teve um cunho quantitativo, né, através de testes com Python, né, avaliando cenários variados quanto ao número e tipo de itens, né, utilizando questão de catálogos, né, spot, contrato. Então, foram feitos 3 experimentos. Experimento 1, catálogo pequeno, com 20 itens. O experimento 2, catálogo extenso, com cerca de, lá, de 200 itens. Experimento 3 é o cenário spot com 50 itens, mas com alto valor ou peso. Os resultados obtidos, né, do teste experimento.
Catálogo pequeno, ambos encontraram o valor ótimo. Já para o catálogo extenso, né? Desempenho semelhante, mas guloso mais rápido. Cenário esporte, programação encontrou solução melhor, né? Então, no trabalho foi apresentado um gráfico no qual, né, o cenário spot o algoritmo guloso, ele apresenta uma pequena queda no valor obtido em relação ao ótimo alcançado pela programação dinâmica, né? Bem como também o catálogo pequeno e o extenso, né? Ele teve essa questão do semelhante, né? Atingindo ali um valor ótimo. E também o algoritmo guloso, ele foi identificado como mais rápido, significativamente. Então, com tempo praticamente nulo, nos cenários que foram dos tempos de experimento, em contraste com a programação dinâmica, que ela demandou um tempo muito maior, especialmente no experimento do catálogo extenso, né, no qual esse tempo ele ficou 230 vezes maior. Essa diferença ela também ela mostra a questão do o custo computacional da programação dinâmica, que pode se tornar dificultoso, né, para alguns tipos de catálogos, né, quanto mais às vezes ele sendo muito extenso. E basicamente é isso. Para ilustrar, né, o trabalho, ele trouxe os valores totais por experimento, né? Então, ali para entender questão também do tempo e o uso de memória, né? Que cada teste, experimento trouxe. E o que mais ocupou memória, né, em kbytes, foi o catálogo 2, né? Catálogo extenso, na verdade, do experimento 2. Então, o que que se entende, né? O guloso ele é mais rápido, leve, mas em compensação é menos preciso quando a gente for tratar em casos mais complexos, né? Questão da programação dinâmica. Tem essa questão da solução ótima, mas também é mais custosa. E tudo depende do que vai se analisar, né? Qual que é o objetivo do indivíduo para resolver algum um problema. Pegando ali, né, sobre o pressuposto do objetivo do trabalho, que é realizar uma análise comparativa entre os algoritmos gulosos versus programação dinâmica para o problema da mochila, utilizando ali, né, o tempo de execução da ali eu usei o VS Code, então eu coloquei o código lá no VS Code. Ele gerou o tempo numa planilha de Excel, então essa planilha de Excel foi salva automaticamente quando eu rodei o programinha, né, o código, entendendo também um pouco mais sobre a implementação do Python. Então, assim, o trabalho, ele não serviu somente para falar um pouco sobre essa questão do problema do Sheila, mas também para o meu conhecimento próprio, para mim entender como que funciona, instigar a entender melhor sobre esse problema, né? Tipo, uma forma de resolução de problemas, né? Trazendo sobre problemas, ou solução ótima, ou a mais simples e mais rápida. E de diferentes, pegando assim diferentes abordagens. E como eu trabalho com compras, né? Então eu peguei questão de catálogo, porque tem que eu disponibilizo catálogos para as unidades onde que eu trabalho fazerem solicitações de compra, né? Então, alguns fornecedores que eu compro dispõem de poucos produtos, ou que eu é, verifiquei que eles têm melhores condições em alguns produtos, um ou dois, e já um catálogo extenso de, por exemplo, uma papelaria, tem muitos itens, costuma ser um catálogo extenso.
e também o do cenário spot, que são compras pontuais. E entender que é necessário a gente entender a questão de eficiência e qualidade na solução da escolha de algoritmos de otimização, né? Então, em aplicações que exigem respostas rápidas e operam com conjuntos de dados mais simples, a programação gulosa ela costuma ser muito mais eficaz. Então, em contrapartida, né, a questão da dinâmica, ela em muitos momentos ela pode ser a mais indicada. Steph e U, eles mostram que não é para somente resolver um problema, né? Você entender e, tipo, você adequar à sua realidade. Então, é muito do que foi falado, né? Que eu falei anteriormente. Entender e aplicar. Então, ajuda muito esses trabalhos que a gente tem para a gente ver isso como que dá para aplicar no nosso dia a dia, né? A aplicabilidade. Entender o tempo, entender questão assim, quanto de memória, né? Esse algoritmo, né? Ele vai ocupar. Então, assim, é válido a gente ter esses gatilhos para sair um pouco da zona de conforto. E no trabalho foi utilizado as principais referências aqui, né? Comet, 2011, com o trabalho dele, né? Algoritmos, Teoria e Prática, né? Um livro, Hu e Steph, 2023 e 2022, respectivamente. Brassard e Blatter, né? Que eles falam também sobre as fundamentações do algoritmo. E o Caprara, né? Que ele fala também sobre os problemas da mochila. Obrigada pela atenção. Eu fico muito feliz por ter estar fazendo curso, né, de tecnologia e sistemas para a internet. É, desde 2023 está sendo uma experiência muito diferente para mim e nesse decorrer do tempo eu aprendi muitas coisas. Posso me dedicar muito mais, né, também para aprender sobre essa área. Eu gosto muito de aprender, então está sendo um desafio bem bacana para mim. Então, eu consegui ali me forçar a saber mais sobre programação, que eu vim bem crua, não sabia nada. Então, esse projeto de conclusão de curso, ele também me dá um choque de realidade, que o curso está finalizando, né? Abre portas, né, para aprender muito mais, de buscar conhecimento, de trazer novas oportunidades, né, do que eu hoje faço para o que o curso pode agregar, né, na minha vida, na minha trajetória profissional e pessoal também. Então, isso é muito interessante. Eu acho que todos deveriam ter essa oportunidade, né, do curso, entender, porque eu fiz uma graduação, né, anteriormente e que tinha essa questão, né, da pesquisa operacional, que falava da solução ótima, menor caminho. Então, aprender um pouco mais sobre o problema da mochila me fez correlacionar as duas coisas, entendeu? Que fala muito sobre resolução de problema, melhores alternativas. Mas a melhor alternativa depende do contexto que a gente está inserido, do que a gente está precisando no momento, né? Então é muito. Tudo depende, né? Eu acho que isso é universal.
Tudo depende do que está se propondo, né, a resolver ou aprender mesmo. Então, obrigada.